Para nos ajudar a entender melhor o problema da hipertensão, nós estamos convidando o Dr. Igor Cardoso. Ele já está aqui conosco, Dr. Igor. Fique à vontade. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela presença. Dr. Igor Cardoso, boa tarde. Gostaria que o senhor dissesse para nós quais são os sintomas da hipertensão. Ou nós podemos considerar que a hipertensão é uma doença perigosamente silenciosa, doutor? Perfeito, Joelson. Existe essa lenda popular aqui no Brasil de que a pressão alta causa dores na nuca, dor de cabeça, tontura, pontos cintilantes nos olhos, e isso é uma verdade parcial, digamos assim, né? A hipertensão arterial, no seu espectro de doença, raramente causa sintomas, né? Então esse é um dos grandes motivos pelos quais é tão difícil tratar a pressão alta, a hipertensão, ela especialmente não avisa aqui no Brasil. Que está vindo. Exatamente. O paciente tem pressão alta e muitas vezes uma dor no dedo, uma dor de dente que não causa nenhum problema sério a longo prazo para o paciente, acaba incomodando muito mais ele do que a hipertensão arterial aí ao longo dos anos, né? Isso aí acaba fazendo com que ele negligencie o seu tratamento e acabe sofrendo aí depois de muitos anos as consequências disso, né? Agora, o que causa a hipertensão? Por que ela aparece? Joelson, assim, 95% dos casos de hipertensão são o que a gente chama de hipertensão essencial ou hipertensão primária. Quer dizer, não existe nenhuma causa que gere a hipertensão nesses casos, né? São fatores ambientais relacionados a estilo de vida, como dieta, sedentarismo, fatores genéticos, né? Quer dizer, aqueles pacientes que têm familiares, pai, mãe, irmãos, com hipertensão, tem fatores genéticos que influenciam e favorecem o surgimento da hipertensão arterial neles, né? Mas esses casos, esses 5% restantes, eles podem estar relacionados a outras doenças e muitas vezes doenças graves, né? Doenças relacionadas a alterações hormonais, alguns tumores que secretam hormônios, doenças reumatológicas, uso de medicações. Então, em 5% dos casos de hipertensão, isso está relacionado a outras doenças que precisam ser investigadas. Tá certo. E essas doenças principais estão ligadas, por exemplo, a hábitos não saudáveis? Sem dúvida. Um dos fatores que leva o paciente a desenvolver hipertensão, embora ele tenha ou não a predisposição genética para isso, é o seu estilo de vida, né? O que acontece hoje em dia é que nós, especialmente no mundo ocidental, a gente come mais do que precisa e se movimenta menos do que deveria. Né? Então, hoje em dia, a epidemia de obesidade nas últimas décadas no mundo ocidental é uma coisa que vem alarmando as instituições de saúde no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, cerca de 50% das pessoas são consideradas como sobrepeso, quer dizer, o IMC acima de 25. Sim. E isso aí tem uma relação direta com o surgimento da hipertensão. Da mesma forma, hábitos como o tabagismo, né, o consumo de álcool, o sedentarismo, a falta de atividade física, tudo isso aí são fatores que predispõem o surgimento da pressão alta. Mas, além dessas doenças relacionadas, que levam um aumento no risco de doença cardiovascular, e aqui eu me refiro a infarto, a AVC, né? Existem doenças, né, que surgem por conta da hipertensão arterial, né? Que ao longo dos anos, a hipertensão mal controlada, ela acaba gerando uma lesão em diversos órgãos. Alguns sofrem mais que outros. Por exemplo? Né? Cérebro, coração, os rins, as pequenas artérias dos olhos, esses são os órgãos que mais sofrem com a pressão alta ao longo do tempo, né? E as consequências serão sérias, né? Porque serão AVCs, né? Os derrames cerebrais, infartos, né? Insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, doenças da visão, problemas da visão que podem levar à cegueira, né? Quer dizer, o que acontece é que é como se você tivesse uma casa e você colocasse uma bomba para abastecer o encanamento da sua casa, trabalhando sob uma alta pressão. Está na cara que isso aí, uma hora vai após estourar. algum tempo, vai causar algum problema em relação à bomba que trabalha com a pressão normal. Entendi. Né? Compreendo. As pessoas às vezes subestimam em números da hipertensão. A idade pode influenciar na alteração para mais ou para menos? Claro. Existe uma relação direta entre o avançar da idade e os níveis pressóricos. Isso é fisiológico, né? O paciente idoso, ele naturalmente tem, por alterações que ocorrem no seu organismo relacionadas à parede das artérias, o idoso naturalmente tem uma tendência a ter a pressão mais alta, né? E é justamente esse grupo etário que acaba sofrendo as consequências da pressão mal controlada. Porque não são consequências, na maioria das vezes, em curto prazo, né? São consequências advindas de alterações
arteriais ao longo de muitos anos, né? 15 anos, 20 anos de pressão mal controlada. E são alterações irreversíveis. Pegando esse exemplo da tubulação da causa, a casa você vai lá e conserta o encanamento. As alterações advindas da hipertensão arterial, elas são muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, irreversíveis. Os estragos feitos não podem ser recuperados. Sem dúvida, um infarto, por exemplo. Um infarto, muitas vezes você não consegue nem chamar por ajuda. Ou quando você infarta, chega no hospital, consegue ser manejado e curado, né, daquele quadro inicial do infarto, você fica com comprometimento para o resto da vida, em alguns casos, devido à falta de funcionamento adequado da bomba cardíaca, por exemplo. Daí a importância, minha gente, da prevenção para evitar problemas. Fatores genéticos. Se o meu pai tem pressão arterial, minha mãe tem pressão arterial, eu tenho chance maior de ter pressão arterial? Essas são as pessoas que precisam tomar mais cuidado, né? A hipertensão no Brasil, ela atinge cerca de 32% das pessoas. Metade dos brasileiros vai chegar aos 50 anos hipertenso, com a pressão alta. Aos 70 anos, esse número fica entre 60% e 70%. E olha isso, dos pacientes hipertensos, metade deles não sabe que tem hipertensão, né? Daqueles que sabem que tem hipertensão, metade não trata. Dos que tratam, metade, dos que tomam medicação, metade são os que controlam. Quer dizer, se você for ver, é um funil muito grande, né? Então tem um grupo muito grande de hipertensos, metade deles já partem inicialmente sem saber que são hipertensos. É esse grupo de pessoas, pacientes que têm familiares com hipertensão, pacientes obesos, pacientes que têm maus hábitos, são sedentários, tabagistas, é esse grupo de pessoas que precisa estar atento e precisa fazer a prevenção adequada, o que a gente chama de prevenção primária, quer dizer, para impedir que surja a hipertensão e quando surge você iniciar o tratamento adequado precocemente antes que surjam as consequências da hipertensão. Tá, então, é preciso cuidar. Vamos ver aqui outra informação para nós, é a prevenção. E aí vem o ponto que todo mundo precisa se prevenir para evitar uma hipertensão? Todos. Qualquer pessoa pode ser hipertenso, independentemente da sua predisposição genética, né? A prevenção da hipertensão naqueles pacientes não hipertensos passam novamente pela necessidade da adoção de hábitos saudáveis de vida que todos nós sabemos, não é nenhuma poção mágica, nada. São hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, né? Então, basicamente, ter uma alimentação adequada, e aqui ressalta-se a redução no consumo de sal, especialmente no Nordeste. A gente tem uma comida que utiliza muito tempero e, consequentemente, no tempero tem muito sal. Então, o consumo de sal, consumo exagerado de sal, é um fator também predisponente para o surgimento da hipertensão. Nos pacientes hipertensos, a prevenção já não é no sentido de evitar a hipertensão, você precisa tratar. A grande maioria dos pacientes vai precisar de medicação, né? Então, você precisa, uma vez hipertenso, acompanhar com o seu cardiologista, fazer consultas regulares, não basta ir uma vez no médico e passar 5 anos sem ir, porque as medicações precisam ser ajustadas, né? Você precisa controlar outros fatores que aumentam o seu risco cardiovascular. Tem que ir calibrando, né? Exatamente. Perfeito. Bom, essas então são as dicas para nós aqui da prevenção, aqui no nosso quadro Vida de hoje. Doutor Igor, muito obrigado pela participação. Perfeito. Agradecimentos ao Hospital São Marcos também. Mais uma coisa, Jailson, só lembrando o pessoal hoje, quem estiver passando ali pela Ponte Estaiada, a secção Piauí da Sociedade Brasileira de Cardiologia vai estar fazendo um evento de prevenção, né, medindo glicemia, pressão. Então, quem estiver passando por lá, acho que vale a pena passar. Aliás, e dar hoje uma data importante entre as 16 e as 18h30. Então, entre as 4 da tarde e as 6h30 da noite, você pode ir lá perto da Ponte Estaiada para conferir Perfeito. As ações da cardiologia. Muito obrigado, Isso doutor. Mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado pelas informações. Doutor Igor, aqui no Jornal do Piauí.